Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado. Hoje é um dia muito importante, muito simbólico, né? Hoje é dia 7/5, né? E 7 mais 5 é 12, né? Representando o número das 12 tribos de Israel, né? E o dia 7 é um dia muito simbólico também, porque Deus criou os céus e a terra em 7 dias. Os céus é o sistema, né? É os impérios, os palácios, os templos. A terra é a população, as estradas, né? Os canteiros de obras, tudo mais. E por que eu digo isso? Porque hoje foi um dia muito importante, né? O dia do encontro do Lula com o Donald Trump, né? Que representa o Império Americano. Eu queria dizer algumas reflexões sobre o dia de hoje, porque eu achei muito importante o dia de hoje. Queria refletir sobre o dia de hoje, né? Porque o Lula teve uma fala muito importante, que ele disse assim, se eu não me engano, em 1975, eu acho, segundo ele, Lula e algumas pessoas da Rússia foram responsáveis, mas dizendo sobre o Lula, né? Ele, o Lula, e que inclui o Brasil, porque ele é representante do Brasil, foi o responsável por fazer o Irã assinar um acordo de não criação de armas nucleares. Logo o Império Persa, né? O quanto isso coloca o Brasil num estado de risco, né? Cruzando a linha vermelha realmente. Por quê, senhoras e senhores? Porque a bomba atômica, ela seria o único instrumento que faria o Império Persa conseguir se defender, né, das ameaças contra ele, dos inimigos dele, como Israel e Estados Unidos. Então, quando o Brasil, né, por meio do Lula, vai e convence o Irã, convence o Ali Khamenei a assinar um acordo de não fazer uma bomba nuclear, sabendo que a bomba nuclear é o único instrumento que hoje dá o poder e autoridade, autonomia que esses países têm, porque o Lula mesmo deixou claro, né? Quem manda no mundo são as 5 potências, né? Aí ele citou Estados Unidos, Rússia e China. E dentre todas as coisas, por que eles mandam? Porque eles têm a maldita bomba atômica, não é verdade? Então, o Irã, né, no estado de império, foi impedido de ter uma arma que colocaria ele ao pé de negociação de igual para igual contra os outros impérios. Por causa de quem? Por causa do Brasil. Isso confessado pelo Lula hoje, né? Isso para mim demonstra muito quanto o Brasil está submisso e submetido ao Império Americano. Por quê? Porque o Brasil é basicamente o quintal dos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos invadem o Irã e diz que vai destruir os programas nucleares do Irã com a justificativa, imagina, de que ele tem um contrato, um acordo feito com o Irã de que o Irã não iria mais produzir bomba atômica. Então, o Brasil é o maior culpado do Ali Khamenei ter morrido, porque ele fez o papel de enganador, fez o cara assinar um acordo que levaria à sua própria destruição, a única arma que faria ele se defender dos outros impérios, tornando o Império Persa um leão sem dentes, banguelo, né? Enquanto agora, quem decide as regras do mundo, como o Lula mesmo falou, quem pode vetar e não vetar, quem decide o que vai fazer, são os 5 potências, China, Rússia, Estados Unidos, né? As potências mundiais que tem o quê? Bomba atômica. Então, eu fiquei pensando, o império, senhoras e senhores, ele não existe, ele não consegue resistir se ele não tiver esses 3 pilares bem fundamentados. O primeiro é conhecimento, mão de obra e recursos naturais. Então você precisa de construtores e agricultura e mão de obra. No caso do império, você não precisa apenas de uma fazenda, você precisa de um país inteiro como se fosse uma fazenda. Então, no caso do Império Americano, o mais próximo do Império Americano das terras férteis é o Brasil. Então, o Brasil seria, no caso, a fazendinha dos Estados Unidos. E por que eu estou dizendo isso? Porque depois desse discurso todo do Lula, né, e depois dele ter almoçado com o Donald Trump,
eu pensei, no prato de comida dele, houve muitas referências simbólicas, né? Porque tinha bife, o que representa a carne do boi, podemos dizer assim, né? Agropecuária, campo, feijão, laranja. O que significa dizer tudo isso, né? Que aquele homem que está sentando na mesa do imperador, do rei, Lula, o que representa a classe operária, a classe camponesa, do qual o Brasil foi destinado a ser a fazenda do mundo, ele se senta na mesa para conversar sobre o negócio de agricultura. Então, por isso, sobre a mesa, se tivesse algum país que produzisse tecnologia, a China, por exemplo, Donald Trump, simbolicamente, não iria chamar ele para almoçar, né? Iria chamar ele para fazer alguma visita em algum lugar de tecnologia para dar indícios, né, de que ele iria servir os Estados Unidos e iriam negociar sobre questões de tecnologia. Mas o que resta para o Brasil não ter bomba atômica e não decidir o cenário dele, a posição dele no jogo global, é ser um dos pilares do grande império que vai continuar reinando, que é os Estados Unidos. Então, o império ele precisa da produção em massa de alimentos. Ele precisa de uma fazenda gigante, que significa dizer muitos camponeses e um país inteiro transformado em fazenda. E o Brasil se encaixa perfeitamente nisso. Por quê? Porque se os Estados Unidos morrem hoje na mão do Irã, o Brasil fica na mão do regime iraniano, que também, como todos os outros impérios no mundo, querem dominar o mundo. Só que imagina só, hoje os Estados Unidos só têm justificativa de entrar no Irã e massacrar com o Irã porque eles estão construindo bomba atômica, porque o Brasil, por intermédio do Lula, convenceu Ali Khamenei a assinar um acordo que hoje não vale de nada para eles e não construir bomba atômica para se defender de Israel e dos Estados Unidos. Então veja como o Brasil está ferradão nesse cenário. Está muito ferrado, né? Então veja bem, os Estados Unidos, ele é a única proteção que o Brasil tem aqui. Porque se os Estados Unidos e Israel entrou hoje no Irã e matou Ali Khamenei com a desculpa de que ele não poderia ter bomba nuclear, a única justificativa que os Estados Unidos têm de impedir com que eles tenham bomba nuclear é eles terem assinado um acordo. Porque nesse mundo dos negócios, você assinar um acordo, você não importa o quanto dinheiro você tem, você está vendendo a sua alma. É a sua palavra, é a sua vida que está em jogo. Ou você faz aquilo que está no acordo, ou você evapora, entendeu? Nesse jogo desse tabuleiro global aí, entendeu? Desses impérios aí. Então o Brasil, senhoras e senhores, ele assume um papel que nenhum outro queria estar no lugar dele. Porque ele foi a pedra no sapato do regime persa. Porque hoje, como mesmo Lula falou, só manda no mundo quem tem bomba atômica. O Irã, ele é um regime persa, ele é um império. Pode ser um leão sem dente, mas é um império. O que significa dizer que se ele tem que acompanhar o ritmo dos outros impérios. Então, se os outros impérios têm bomba atômica como arma, né, de decisão, de quem vai tomar a decisão, de quem manda mais, qualquer império que exista tem que ter essa arma também, porque tem que estar em nível de competitividade com os outros impérios, para também poder decidir o que está sobre a mesa, né? E o Brasil teve o papel fundamental em ajudar os Estados Unidos a convencer o Ali Khamenei, o maior inimigo de Israel e do Irã, a não fazer a única arma, assinar um acordo com eles e nunca fazer uma arma, que é a bomba nuclear, que é a única arma que poderia definir o futuro deles, que poderia colocar eles em pé de igualdade com os outros impérios, porque a diferença de um império e o outro é só a potência militar. Conforme a sua potência militar é mais forte, mais palavra você tem, entendeu? Então veja bem, né? Então é por isso que eu sempre digo, né, para as pessoas que falam que o Lula é antissistema, o Lula não é antissistema. Se o Lula fosse antissistema, nem na presidência ele chegava. Porque existe uma ordem por trás disso tudo. E nós somos a ordem que cuida disso tudo. Então o Império Americano vai continuar sendo Império Americano e vai continuar dominando o Ocidente, mano. Por quê? Porque é o único que tem bomba atômica aqui. Certo? E não há outra coisa o que fazer, certo, pessoal? Não há muito o que fazer, né? Principalmente o que eu entendi hoje da fala do Lula é isso. Nós não tem outras pessoas para apoiar do que os Estados Unidos.
Por quê? Porque os Estados Unidos, como eles mesmos dizem, é basicamente um quintal. O Brasil é basicamente um quintal dos Estados Unidos. Se o Brasil não fecha acordo com os Estados Unidos, o Irã vem cá e monta, né, os aparatos militares aqui para destruir os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos ali tem bomba nuclear. E se os Estados Unidos precisar destruir aqui, ele vai destruir para defender o seu próprio povo, a sua própria nação. Então o Brasil tá ferradão. Porque o Brasil não tem outra decisão a não ser se unir aos Estados Unidos, se unir ao Império Ocidental, certo? Então isso é muito interessante a sua conversa de hoje. Eu achei ela muito interessante porque ela foi muito definitiva. O Lula disse, e deixou bem claro: as 5 potências que decidem como as coisas vão ser no mundo e decidem porque tem bomba atômica. E ao mesmo tempo confessa: eu estou submetido a todos eles. Não é que ele não quer dar exclusividade a um ou não quer dar exclusividade a outro. É que se o Império Estadunidense acabar hoje, os outros impérios que querem dominar o mundo e precisam de terra fértil, porque a agricultura é um pilar que sustenta qualquer império, vão querer dominar o Brasil também. O Brasil não está em pé de igualdade para discutir se vai ou não ser invadido ou dominado. Por quê? Porque não tem a bomba atômica que os outros impérios têm para impor autoridade de império. Entende, senhoras e senhores? Então termino, né, essa live aqui agora exatamente aos 11 minutos, né, que representa o número 11 do mês do meu aniversário, o mês 11 de novembro, né, e aos 57 segundos. Né? Por quê? Porque 5 mais 7, 12, as 12 tribos de Israel, a data de hoje. Né? E também porque o 7, ele é o número da perfeição, ele é o número da criação e da contemplação. Então é isso. Boa